programa Papo Saudável, trouxemos como convidados essa semana Lara Falavínia, uma fashion designer, e também o Dr. Rogério Fraga, de Curitiba, que vai conversar um pouco com a gente sobre assoalho pélvico e também sobre os novos rumos da medicina. Então, estaremos aqui com vocês daqui a pouquinho. Aguardem! Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. E essa semana trouxemos como convidada Lara Falavínia, uma fashion designer, para a gente conversar um pouco de um assunto bem gostoso, falar de moda. Afinal, né, essa coisa bonita, ver mulher talentosa, é algo que enche os olhos e também tem tudo a ver com saúde, que é a proposta do nosso programa aqui, Papo Saudável. Lara, seja muito bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Muito obrigada, Rogéria. Muito obrigada, Eudécio, pelo carinho, pelo convite. Estou muito lisonjeada de estar aqui hoje com vocês, para a gente falar sobre um pouquinho sobre moda, um pouquinho sobre esse assunto gostoso, que muitas pessoas têm interesse em saber um pouco mais. Sorte que hoje em dia todo mundo gosta de moda, né, Eudécio? Sem dúvida alguma, é algo, o belo fascina todos, né? O belo, seja ele em qual natureza, mas a moda, a roupa, ela há muito, muito tempo que ela chama muito a atenção. Exatamente. Assim como a beleza física, que está em altíssima em evidência, né? Sim. A moda sempre teve, né? Acho que desde que foi inventado roupa, todo mundo quer se produzir, todo mundo quer ficar mais bonito, né, Lara? Sim, é verdade. E a gente fica assim, muito feliz de saber que nós temos aqui em Goiânia pessoas talentosas como você. É uma honra para a gente, né, Rogéria? Obrigada. E que evidencia, né, a fama que nós temos em Goiânia de cidade de mulheres bonitas. Né? Mas essa é importada, viu, Eudécio? Mas veio para o lugar certo. Mas ela veio para o lugar certo. Ela simplesmente ela se encaixou como uma luva aqui em Goiânia. Você não é de Goiânia, né, Lara? Conta um pouquinho da sua história, como você veio parar aqui em Goiânia e a paixão pela moda, quando surgiu? É algo que veio desde pequenininha ou você se encontrou ao longo da sua vida? É até interessante, Rogério, a gente falar um pouquinho sobre isso. Eu gosto muito de lembrar, sabe, como eu comecei. Muitas me procuram, nossa, Lara, que legal, né, de saber sua história e tudo. Como que você começou? Como veio esse amor pela moda? E eu acho muito importante, assim, interessante, até pegando um gancho do Eudécio, para dizer assim, que desde sempre eu tive essa veia da moda, sabe? Minhas avós costuravam, faziam suas roupas, desenhavam, tinham dom, bordavam. Então vem nessa veia, nessa herança, né, da minha família. Mas eu costumo dizer assim que a moda, assim, ela sempre foi muito bela, muito bem vista, né? A mulher sempre gostou de ornamentos, de vestimentas, né? Só que com relação, vamos dizer assim, ao mercado da moda como empreendimento, como profissão em si, eu costumo dizer que é relativamente novo, né, assim, entre aspas, é um mercado que hoje está um pouco mais em evidência, né, bem mais em evidência, inclusive, tem criado o seu espaço, né, tem conquistado o seu espaço cada vez mais, mas que de uns anos para trás, mesmo quando eu fui fazer faculdade de moda, né, que eu fiz minha segunda faculdade foi moda, a primeira foi administração, ainda não era uma faculdade, um campo assim tão, vamos dizer assim, respeitado entre aspas, assim, sabe, não era uma profissão talvez tão apoiada pelos pais, alguma coisa assim do tipo, né. Assim, para fazer moda você não precisa fazer faculdade. As Exato. pessoas, é mais ou menos essa relação que você quer falar.
Eu quero falar assim, no sentido até de conquistar o espaço, né? Porque assim, Sim. às vezes assim, no início, que as pessoas costumavam a dizer, nossa, fazer moda, nossa, é uma faculdade fútil, não tinha um conhecimento da gama que se pode trabalhar tendo o curso, essa formação em moda, sabe? Muitos acham, faz moda, vai desenhar roupa, vai ser fútil, entre aspas, é um ramo fútil, sabe? Não tem muito, mas hoje não, já se sabe que tem a consultoria de imagem, já se sabe que é uma ciência, que tem toda a parte de estrutural, de uma modelagem, então tem muita coisa por trás de uma faculdade de moda, né? Então, assim, mas vamos voltar lá no início. Então, assim, esse gosto por moda sempre esteve em mim, desde as minhas gerações, como eu disse, das minhas avós, que, né, já costuravam e já tinham esse gosto. E desde quando eu era muito nova, eu sempre costumo dizer assim que eu dei muito trabalho para minha mãe. Quando a gente tinha assim um evento, um casamento, ou até quando eu comecei a ter minhas festinhas de 15 anos, eu não conseguia encontrar absolutamente nada que eu gostasse. Então ela me levava nas lojas para provar os vestidos, né, para ver as coisas, e eu sempre ficava, não, mas eu não gostei, eu acho que poderia ser assim, em cima poderia ter um decote assim, embaixo assim, e minha mãe ficava tão nervosa com aquela situação, que ela me levava numa loja de tecido e falava, agora você se vira, você compra o que você quiser e a gente vai mandar fazer, porque eu não aguento mais você dando esse trabalho, assim, sabe? Então, aí ela me levava literalmente. Aí ela me levava numa loja de tecido, eu sentava, eu lembro como se fosse hoje. Eu sentava num puff, era sempre a mesma loja que eu ia, abria uma revista, olhava alguns modelos, algumas coisas, já fazia a criação na minha mente, já comprava, fazia uma mistureba assim de tecidos, ou às vezes usava um único, dependendo do que estava mais usando, levava para a costureira, fazia, usava, e assim, as amiguinhas já gostavam, achavam diferente. Foi assim que eu já fui colocando meu amor na moda, né? Desde a minha infância, assim, desenhando e criando os meus modelos. E aí, Rogéria, eu vim de Maringá, sou do sul. Natal? Maringá, Paraná. Sou de lá. E minha família é toda de lá. E aí você me perguntou como que eu vim parar em Goiânia, né? E aí, nessa trajetória... Eu já sei, mas vou contar para todo mundo. Eu não. Bacana. Bom, então foi assim, né? Eu estava, né, na faculdade, né, de administração na época, e meu pai estava com câncer, né? Ele estava com câncer de pâncreas, e nesse processo, né, da descoberta do câncer, a gente indo e voltando para São Paulo, eu encontrei meu esposo em São Paulo, no prédio onde meu primo morava. E aí, nesse prédio, nessas andanças indo e vindas, a gente acabou se conhecendo, e a gente acabou se conhecendo mais, e aí a gente acabou namorando, e namoramos aí por 10 anos à distância, namoro que eu achei muito tempo. Romance puro. Exato. 10 anos à distância, se não for por amor, não tem romance que resista. Não tem romance que resista, exatamente. E aí foi isso, até eu desacreditei, assim, falei, nossa, nunca pensei em sair, né, porque Maringá é uma cidade muito boa, apesar de ser interior, Goiânia, né, é uma cidade muito boa, tem tudo, né, minha família toda de lá, não pensava, assim, não tinha pretensão de sair de lá. E fui levando meu namoro à distância, e as coisas foram dando certo, e enfim, me mudei para cá, estou aqui há 3 anos, em Goiânia, sou apaixonada pelo povo goiano, né? Que pessoal bacana, assim, eu falo que no Paraná a gente é muito, um pessoal mais fechado, né, muito parecido com do Paraná, assim, Maringá, não, apesar de ser 500 quilômetros de Curitiba, mas a gente é paranaense, assim como curitibano, né, que tem aquela fama de ser mais fechado. Então, quando eu mudei para Goiânia, eu me senti muito acolhida, sabe? Então, assim, eu quero agradecer até o pessoal goiano por essa acolhida, né, por todo o carinho, assim, que é uma coisa unânime, né, todos que vêm, que eu já conversei de fora, sempre me falaram, olha, você vai ser muito bem acolhida lá, e realmente sempre fui muito bem acolhida aqui. É uma das melhores características do povo goiano, acolhedor. Sim, sem dúvida alguma. Sim, sem dúvidas alguma. E a culinária, né, daqui também, que, meu Deus, já experimentou o nosso pequi?
Sou apaixonada por piqui. Então virou goiana mesmo. Virei goiana. Ou ama ou odeia o piqui, Ou né? odeia. Minha E Lara, sogra conta chega um a falar. pouquinho. Pode falar. Desculpa. Não, falei, Não, isso é uma brincadeira, que eu falei que minha sogra costumava dizer que eu tava forçando a barra, sabe? Porque eu gostei de piqui, assim, da primeira vez que eu experimentei, Logo de assim cara. que eu cheguei, logo de cara, porque eu já amei o cheiro, parecia até que eu já conhecia aquele cheiro, sabe? Então, se você gosta do cheiro, é muito fácil gostar do gosto, piqui realmente é muito bom. Ô, Lara, Nossa, eu gosto tanto de piqui que o Eudécio me deu um pé de piqui para eu plantar. A gente gosta lá em casa. Para eu ir lá comer. Que legal. Para eu ir lá comer. É o piqui mato-grossense. Bom também. Enorme. Nossa, bom. Eu já vi desse piqui, mas nunca experimentei, mas já vi sim. Ele é 3 vezes maior que o goiano. Sim, com certeza. Lara, onde que fica seu ateliê? Você ainda atende em Maringá ou está atendendo Maringá, Goiânia? E como é que você consegue conciliar carreira com o casamento? Rogério, eu ainda estou atendendo em Maringá, sim, tem um espaço lá. No início eu ficava muito período antes da pandemia, eu estava muito nessa ponte aérea Maringá-Goiânia para dar conta, né, dos trabalhos que eu havia iniciado por lá. Realmente a pandemia veio, até por esse lado foi um pouco bom, porque eu dei aquela desacelerada e me voltei mais para cá. Só que teve um ponto negativo nesse processo, né? Porque nesse período de mudança, primeiro ano que eu vim para Goiânia, eu não abri nenhum espaço aqui. Eu adaptei dentro da minha casa um espaço que eu pudesse atender as minhas clientes. Aí nesse segundo ano, que foi o ano onde eu iria iniciar com o meu ateliê, né, de espaço locado fora. E aí realmente veio a pandemia e esse sonho foi adiado, né? Então eu ainda tenho os meus atendimentos aqui em Goiânia dentro do meu espaço, dentro da minha casa, tenho um espaço, um ateliê aqui dentro, mas esse projeto já está saindo do papel, né? Nós já estamos olhando um espaço e penso que até o final do ano eu estarei com o meu endereço para atender melhor ainda, né, a população de Goiânia e região. Maravilha. Nossa, uma delícia, né, Eudécio, conversar com a Lara, né? Que bom. Tem um site que as clientes despertar curiosidade possa te acessar? Tenho sim. Instagram? Tenho sim. Eu tenho um site e tenho um Instagram, que é Lara_Falavinha, né? Se escreve Falavigna. E tem um site também que é www.larafalavinha.com.br. O site, no momento, agora, né, nesse último mês, até o lançamento, ele está passando por um processo de reestruturação, mas logo estará de volta ao ar. Não, e logo, Eudécio, nós vamos ter que chamar a Lara aqui, porque ela tem... pode dar aquele spoiler? Pode dar um spoiler? Claro. Pode! Logo vai ter também uma linha de jalecos, entendeu? Sim, que a Lara está criando. Então, assim, eu estou, assim, louca nesses jalecos. E aí, quando você for lançar, você dá a oportunidade aqui para a gente vir lançar aqui no programa Saudável, combinado? Você vai ser minha modelo. Já aceitei, adoro. E como você, descendente de italiana e fazer jalecos, é inevitável eu associar os jalecos que eu uso, tudo é um design italiano, que eu tive uma viagem na Alemanha, em Colônia, que é a maior feira odontológica do mundo, e lá tinha um expositor da Itália, de jalecos, né, femininos, masculinos, jalecos profissionais, e eu nunca vi jalecos mais tão lindos assim. Aí foi a paixão à primeira vista, né? Comprei alguns lá e acabou reproduzindo, né? Que aí você pega essas costureiras aqui, reproduz esse meu jaleco porque eu adoro ele. Depois eu quero ver seu jaleco, então. Sim, quem sabe a gente não cria uma linha masculina também. Para jalecos, né? Sim. E acredite, por mais que possa parecer, dentro da comunidade médica odontológica, a gente percebe que as pessoas gostam de jalecos diferenciados, né? O estudante é obrigado, às vezes, a comprar um jaleco comum, mas profissionais é prazeroso ter um jaleco com diferencial. Um diferencial, um toque de estilo, de moda. É outra coisa, né?
Maravilhoso. Um acabamento, eu nunca dei conta de usar outro depois que eu comecei a usar desse design italiano. E assim, né? Que legal. 300 euros quando eu comprei. Sim. Mas assim, não tem nem comparação, né? Eu falo que não tem nem comparação com um jaleco comum, né? Não, são incomparáveis, né? A gente não pode nem comparar, não seria nem justo. Mas nós vamos estar esperando o seu jaleco aqui. Claro, vamos inaugurar aqui no programa quando eu entrar com essa linha. Essa ideia do jaleco, até eu conversei com a Rogéria, é uma ideia assim que surgiu justamente por essa procura, né? Assim, inclusive clientes, né, que fizeram vestido de noiva comigo ou fizeram vestido de festa. São médicas, dentistas, e me procuram, nossa, eu queria tanto um jaleco diferenciado, que tenha um toque de arte, que tenha um toque de manufatura, sabe? E eu não acho para comprar, ou quando acha, às vezes na internet você acaba comprando alguma coisa, é aquela famosa expectativa e realidade, né? Então, assim, realmente é um mercado, é um nicho que está precisando, que está carente, mas eu estou me organizando, sim, para fazer esses jalecos maravilhosos para atender, né, esse público, né, que são vocês. E assim que tiver, com certeza eu venho trazer aqui para mostrar para vocês. Vamos lançá-lo em programa. Vamos lançá-lo no programa presencial. Vamos fazer um presencial com desfile, né, Rogéria? Ótimo! Perfeito! Claro. Por que não? E por que claro, não? Um claro. Exclusivo de lançamento dela. Perfeito. Com certeza. Fechou, então. Vamos Lara, fazer. foi um prazer ter você aqui no programa Papo Saudável. Muito obrigada. Você já está convidada para o presencial para você trazer a sua linha de jalecos aqui para gente, tá bom? Que Com tem certeza. tudo a ver, né? Médico, odontologia, então Claro, assim, não tem lugar melhor para você começar do que aqui. Não tem lugar melhor. Eu agradeço imensamente o carinho e a atenção de vocês. Muito obrigada por essa participação. E pode ter certeza que assim que eu tiver a linha pronta, eu entro em contato e vamos fazer esse desfile presencialmente aí. E o mais interessante, Rogéria, é que ela já tem o modelo, né? Para apresentar os jalecos. Vai ter na casa dela? Tem modelo em casa. Tem um modelo em casa. Sim, verdade. Muitíssimo obrigado, Lara. Muito obrigada, Você é uma simpatia e um prazer enorme Agradeço. ter essa oportunidade de você aqui conosco, tá? Com Agradeço certeza, imensamente. Eu espero ser cliente da sua linha de jalecos e outras coisas mais. Com certeza. Bom? Muito obrigada pelo Forte carinho, abraço viu? Você. Obrigadão. Um beijo tchau, tchau. enorme. Forte abraço, Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Imagine um lugar onde o único objetivo é fazer o seu sorriso mais bonito. Usando tecnologia de ponta, a Melo Clinic é responsável por milhares de sorrisos perfeitos. Especializada em cirurgias de alta complexidade, a Melo Clinic se destaca em regeneração óssea e implantes com excelência. Distribua sorrisos aonde for. Você pode. Melo Clinic, valorizando o seu sorriso. Estamos de volta agora com um convidado de Curitiba. Gente, a gente estava com a Lara, que é de Maringá, mas mora em Goiânia agora, e estamos com o doutor Rogério de Fraga, um xará, médico, urologista, professor da Universidade Federal do Paraná, também da PUC, e ele é fundador de um programa de mentoria em realidade virtual para saúde pélvica. E se fala muito pouco de saúde pélvica, e eu achei assim, trazer esse assunto para o programa Papo Saudável, sensacional. Rogério, muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui e contar um pouco sobre o seu trabalho. E nós vamos conversar muito mais aqui. Gente, vocês vão adorar essa conversa.
Olha, eu que agradeço, para mim é uma alegria muito grande aí rever os amigos, né, e fazer novos amigos, né, tenho certeza que muitas pessoas que assistem o teu programa aí compactuam, né, da mesma frequência, da mesma vibração que vocês, então, para mim vai ser uma alegria muito grande conversar com todos. Seja Perfeito. bem-vindo. A Rogéria, ela tem esse dom de me apresentar pessoas incríveis, e toda vez que ela fala de um convidado, aliás, ela já nem me questiona mais, eu desço, né? Quando você quiser com os seus convidados, você avisa, porque eu vou trazer os meus, e todos, sem exceção, convidados que a Rogéria nos apresentou, são pessoas incríveis, pessoas altamente diferenciadas, que ela conhece muito bem, e com certeza uma honra enorme para o programa ter você aqui conosco nessa entrevista. Obrigado. Rogério, conta um pouquinho para a gente qual a importância de se falar sobre a disfunção do assoalho pélvico. O que engloba o assoalho pélvico para as pessoas que estão em casa entenderem um pouquinho? Olha, uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então, eu estou aqui no consultório, está aqui o assoalho pélvico, né? Eu mostro, né, para os pacientes, não tem nada como tentar entender melhor o seu corpo, né? Então, isso aqui é uma pelve, né? Então, é o osso da bacia, e essa aqui é a representação da bexiga, da uretra, e essa musculatura toda aqui embaixo é o assoalho pélvico. Então, a gente tem aqui a uretra, a vagina e aqui a região do ânus. E essa musculatura aqui, quando ela contrai para frente, ela fecha tudo. Então, quando não quer ir no banheiro, né, fazer o número 2, como dizem, né, as crianças, você contrai assim. Quando não quer ter relação, contrai para lá. Quando não quer urinar, contrai assim. Quando quer urinar, relaxa. Quando quer namorar, relaxa. Quando quer ir ao banheiro evacuar, relaxa. Então, são muitas funções vitais, né, assim, que não são vitais como a do coração, né, enfim, como a do pulmão, mas o controle, né, desses órgãos, especificamente no parto, sim, daí uma função vital, né, porque todo o trabalho de parto acaba sendo manejado dessa maneira, e a gente tem que entender assim, olha, eu sempre explico que o assoalho pélvico, ele é como se fosse uma bandeja, levando uma taça bem grande aqui, que é a coluna. E eu brinco que o garçom é o joelho, né? Então, assim, olha, você já viu um garçom desequilibrado, né? A confusão que dá. Então, o estudo do assoalho pélvico, ele acaba fazendo a gente perguntar muito sobre o estilo de vida. Então, porque a gente urina conforme o que bebeu, né? Com o que se hidratou. A gente evacua conforme se alimentou. E aí a gente tem, né, a representação ali, o controle do canal vaginal, então a gente, né, tem realmente aí uma abordagem da intimidade, né, das pessoas. Então, tudo isso associado, como anda seu joelho e como anda sua coluna. Então a gente acaba tendo que perguntar sobre tudo. E aí a nossa conversa é muito ampla, né? Então, assim que eu acabei, né, estudando mais a questão da medicina do estilo de vida, né, e o próprio coaching, né, surgiu tentando entender todas as interfaces aí que tem, né, na vida das pessoas. E é muito complicado isso para a mulher, né, Rogério? Porque é algo que a gente não gosta muito de comentar com as pessoas. Então, para quem está em casa, é uma bexiga neurogênica, é uma queda de bexiga. Então, para as mulheres que já fizeram muito parto normal, é quando você, às vezes, faz uma forcinha para sorrir, né, para dar uma risada, ou para tossir, e acaba perdendo xixi na calcinha, e isso é muito constrangedor para a mulher. E aí a gente pensa que não tem tratamento, mas tem tratamento, tem exercício, tem profissionais que podem te ajudar em casa a ter uma qualidade de vida, porque realmente isso é muito desconfortável. Tem mulheres que chegam a usar absorvente, né, para não passar constrangimento. Então, é muito importante a gente falar sobre disfunção do assoalho pélvico, porque não é uma queixa incomum entre as mulheres, não é mesmo? Não, ela é frequente, né, principalmente depois da menopausa, né?
Então, como eu contei aqui para vocês, aqueles músculos, aquelas estruturas garantem a função. Se não estiver funcionando bem, acontece isso que você falou, Rogério, acontece a incontinência, também acontece o contrário da incontinência, que é não conseguir esvaziar a bexiga. Então, a gente às vezes vê pessoas que são acostumadas a adiar muito o momento de ir ao banheiro. Então, professora, guarda rodoviário, caixa de banco, ou simplesmente pessoas que adiam mesmo, né? Assim, não gosta de ir ao banheiro fora de casa. Isso Médicos que estão passando pela pandemia, que não querem ir ao banheiro, né? Não querem ir ao banheiro. Então, tudo isso acaba, né, trazendo. Urinar, né, é um ato cognitivo e comportamental. Então, inevitavelmente, uma disfunção do assoalho pélvico que gere algum tipo de disfunção, né, do ato de urinar, ele acaba envolvendo como causa ou consequência o comportamento da pessoa, né, a parte cognitiva, inclusive. E da mesma maneira, não é infrequente que a gente encontre também alterações intestinais, né? A pessoa que tem o intestino preso ou dor para evacuar, e a pessoa que tem disfunções na sexualidade, a dor na relação sexual, por exemplo. Dor a gente chama de dispareunia, né? A dor na relação sexual. Então, é frequente que a gente encontre, né, essas alterações, principalmente depois da menopausa, porque acaba tendo uma relação com a concentração dos hormônios, que acaba se modificando bastante nesse período. Me diz uma coisa, a gente está tendo essa alteração, a Covid, né? Nós estamos acompanhando praticamente quase todas as áreas do corpo humano, né? Vamos dizer assim, eu ia falar da medicina, mas do corpo. De alguma forma está tendo reflexos, né, pós-Covid. Existe alguma associação dentro da medicina pélvica o reflexos, né, o efeito, a comorbidade, né, sequela, vamos dizer assim, sim, da Covid? Olha, a gente tem que fazer essa análise em 2 momentos e depende muito do quadro clínico, né, que foi estabelecido. Como ciência mesmo, assim, né, o que o coronavírus pode fazer na bexiga, né, e nos tecidos. É muito raro que ele cause uma lesão neurológica no assoalho pélvico, né, mas a gente vê relatos dele causar lesões neurológicas no encéfalo. Se isso acontecer, as áreas cerebrais que comandam o assoalho pélvico, a bexiga, os intestinos, a gente pode ter algumas alterações no controle. Então ele acontece de forma indireta na maioria das vezes, né? Mas isso é uma apresentação mais rara. A apresentação mais frequente é a da síndrome gripal mesmo, né? Aí o vírus, ele pode concentrar, ele concentra, né? Ele é encontrado na urina, ele é encontrado nos fluidos corporais, ele é encontrado nas fezes. Na bexiga, se tentou estudar alguma alteração que a presença do vírus pudesse causar dentro da bexiga. É evidente que quando a gente chega em nível molecular, pode-se constatar muitas coisas, mas, né, como a gente sabe, Rogéria, não quer dizer que, porque a gente detecte, aquilo tem uma relação direta com o que pode estar acontecendo, né? Então, assim como tem pessoas que são portadoras do vírus e não têm sintomas sequer respiratórios, a gente pode ter a presença do vírus na urina e não tem nenhuma alteração. Agora, a pessoa que ficou internada e ficou na UTI, por exemplo, na UTI é feito um monitoramento, né, da produção de urina com uma sondagem. Então, algumas alterações poderiam estar associadas daí à convalescença da internação na UTI, não diretamente relacionada ao vírus, né? Qualquer pessoa que tivesse, por razões diversas, né, uma internação mais prolongada na UTI, poderia vir a ter essas alterações. Então, até onde a gente conhece, né, assim, o funcionamento dessa situação. Na UTI, na COVID, tem muita hemodiálise, né? Tem muito processo, acaba evoluindo a hemodiálise. Infelizmente, os pacientes que chegam à condição da hemodiálise e num segundo estágio, pior ainda, a hemodiálise lenta,
Isso, caso ele sobreviva, né, ele volta ao processo de urina normal? Como é que acontece isso? Ou é lento, ou passa a ser dependente de hemodiálise para sempre? Não, a questão da hemodiálise é para você realizar circunstancialmente o mau funcionamento ou o não funcionamento dos rins. Então, quando se consegue estabelecer, né, um nível de cuidado e que a pessoa sobreviva, né, a esse período, passando assim toda aquela agressão da doença e do processo inflamatório, às vezes tem outras infecções associadas também por bactérias, né? A imunidade fica muito vulnerável nesse período. Então, existem pessoas que vão receber a hemodiálise, que é esse processo de filtração do sangue, mas passado todo esse estresse aí do metabolismo, elas vão recuperando. Mais ou menos sequelas, né? Mas elas podem ir recuperando. O que acaba mudando nesse período também é porque a bexiga é um órgão de reservatório, né? Então, se você tem uma sondagem permanente, ela acaba perdendo um pouco de volume porque fica drenando de forma contínua, né? E não é assim que acontece na pessoa que não está internada, né? A pessoa tem a bexiga enchendo, daí ela recebe a mensagem no cérebro, ela procura o banheiro e esvazia. Então a bexiga enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. E quando ela está internada, né, restrita ali ao leito, ela fica com a bexiga esvaziando, 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 esvaziando. Então, acredito que tudo isso deva ser levado em consideração para a gente entender, né, o período pós-Covid, mas existe sim uma expectativa de retorno dessa funcionalidade. Existe, para a parte da bexiga, principalmente, reabilitação, né, que pode ser realizada, existem inúmeros procedimentos. Na grande maioria das vezes, a gente consegue ter uma recuperação satisfatória. Legal. Ótimo. Rogério, você faz mentoria em realidade virtual. Como essa realidade virtual tem ajudado os profissionais da urologia a ter um acesso melhor e a levar mais qualidade de vida para os seus pacientes? Olha, foi um insight aí que a gente teve um dia, né? Porque por ocasião assim de ser professor, a gente acaba participando e conhecendo muitas universidades, né? No país, fora do país. Então, você sabe, assim, lembra da época da faculdade, assim, né? Como é que era para você estudar anatomia, né? Então, a conservação é muito difícil, né? Na maioria, aqui no Brasil, das faculdades, a gente usa um recurso que é a formolização, né? As peças, né? Os material que a gente tem anatômico é produto de doação, né? As pessoas se doam para a ciência e a gente preserva essa porção, né, do corpo das pessoas para o estudo da medicina. Então, esse mecanismo de formolização, ele muda a cor, muda a consistência, e aí a anatomia pélvica em específico, né, ela é uma anatomia difícil e pouco frequentemente assim, estudada. Evidente que num curso de medicina toda a anatomia é obsessivamente estudada, mas a gente tem uma dificuldade grande de peças de qualidade no Brasil. A gente também tem essa dificuldade fora, né? Então, o que aconteceu? Durante muito tempo ensinando cirurgia, eu percebia que a dificuldade não era no aprendizado da técnica. Às vezes era o aprendizado de quais eram os pontos anatômicos, né? E aí, a gente viajando, e como é que eu vou fazer para mostrar, né? Eu tenho essa minha pelve aqui, que já me ajudou bastante. Não dá para você viajar sempre com a pelve do lado, né? Não. Mas aí, olha, também tem muita história de ter que dar explicação em aeroporto, porque você explicar que não é humano, que é sintético, entendeu? Então... muita nota fiscal, né, assim, sendo apresentada para você mostrar que não era contrabando de órgãos, né, mas de qualquer maneira a gente juntou algumas vertentes, né, então existe uma tendência hoje da gente tornar o estudo mais imersivo, né, e eu posso levar o óculos aonde eu for, ninguém me pede muita explicação, né, para levar um óculos. Agora, a experiência... Posso falar uma coisa?
Claro. Que sacada sensacional! Como que você poderia saber que ia vir pandemia quando vocês pensarem em fazer a realidade virtual? Ao tanto que isso ajuda, né, o profissional da área da saúde, e isso foi maravilhoso. Não, e olha, a gente ficou assim, a gente ficou muito emocionado mesmo, na verdade, né? Porque o óculos, inicialmente, ele era uma estrutura onde estava todo embarcado o conteúdo, eu tinha que ir com o óculos, né? E agora a gente está terminando a plataforma, onde você pode adquirir aí em Goiânia o óculos, e aí você assina tipo Netflix, aí a gente manda para você aí os nossos módulos de ensino médico. Então, a gente acha que isso pode ajudar a vencer algumas distâncias geográficas, distâncias de conhecimento. E tem uma coisa que acontece no aprendizado com a realidade virtual em específico, que é a percepção que você tem da imagem, né? Você coloca o óculos e aí, assim, olha, ninguém pega no celular, a gente vê, assim, as pessoas ficam... Porque você vê uma imagem bonita, colorida, grandona, você pode mexer, andar ao redor, tira pedaço, coloca pedaço, faz pergunta, interage, os defeitos pélvicos a gente consegue mostrar, então é realmente uma imersão. Então, do ponto de vista pedagógico, né, do ponto de vista didático, a pessoa que está fazendo aquele processo de aprendizagem, ela não está prestando atenção em outra coisa. Então, isso é, sim, um estado de atenção focado. Isso é uma experiência didática muito forte, muito, muito intensa. A gente chama isso de educação imersiva. E, a partir dali, aquelas imagens, aqueles conceitos ficam materializados para aquela pessoa. Daí a gente consegue partir para a discussão clínica. É onde entra a questão da mentoria. Daí. Ela se atualiza, né, na questão da anatomia funcional, e a gente tem várias situações clínicas ali que podem ser discutidas, aí tem perguntas, enfim, é onde a gente consegue ir calibrando o nível de conhecimento. Eu tenho como uma missão pessoal, né, assim, porque foi a área que eu acabei estudando e encontrando os pacientes que têm estas condições, e eu me sensibilizo muito com esta causa. Então, para mim é muito importante ajudar a desenvolver os profissionais do Brasil todo e da onde se interessarem, né, nesse desenvolvimento. Então, como a gente não pode geograficamente estar em vários lugares, a gente tentou achar uma maneira de estar presente, levando aí algum conhecimento. Todas as vezes que a gente leva esse conhecimento para alguém da região, um conjunto de pessoas se beneficia, né? Um conjunto muito grande de pessoas se beneficia. E vocês estão focados, por enquanto, mais no seu estado, ou você já começou a espalhar a tecnologia pelo Brasil afora? Não, a gente está espalhando. A gente, então, primeiro desenvolveu o óculos que ele tinha que ir fisicamente, né? E agora a gente está terminando esse desenvolvimento da plataforma que deve entrar no ar agora em julho. Então, a gente já tem algumas unidades aí em São Paulo, né, começando, e a gente tem muitos profissionais, né, que estão interessados, né, e podem reproduzir isso, né, sem grande dificuldade, mas o nosso plano é disponibilizar em todo o país. As tecnologias sempre avançam e a farmacêutica também. Aqui o seu medicamento é tratado da melhor forma. Entregamos um produto de excelente qualidade e um serviço exemplar. Dessa maneira, nós garantimos que as formulações cheguem em segurança e prontas para fazer o bem-estar sempre presente na sua vida. A farmacêutica é a escolha certa. Seja wellness, seja a farmacêutica. Eu gosto muito de aprender pelo que eu estou vendo, né? Pelo visual. Então, é algo que me chama muita atenção e fica marcado. Para mim, é mais fácil, assim.
E deve ser maravilhoso você poder ver, igual você falou, a anatomia do assoalho pélvico é realmente uma anatomia difícil da gente estudar, até porque não se tem muitas peças, e você vê com a coloração ideal, com a musculatura bem definida, isso é muito importante. E a mulher, o homem também sofre, e eu até queria que você comentasse um pouquinho das causas masculinas e das causas femininas, e o que levam, né, os dois gêneros a procurar o urologista, porque muitas vezes as pessoas estão em casa com desconforto e não sabem o que é, e não sabem qual especialista procurar. Sim, te conto, então. As mulheres, assim, via de regra, né, elas prestam mais atenção nisso, mas na saúde de uma maneira geral, né, porque tem o hábito, né, vão ao médico já desde cedo, né, vão ao ginecologista, que costuma ser, muitas vezes, a referência primária, né, então, é super frequente, né, que o ginecologista seja quem indica o gastro, o cardio, o plástico, né, ou vascular, né, enfim. Vascular. E as queixas da mulher, né, do corpo, né, desse fenótipo, né, que eu mostrei aqui para vocês, eles estão muito relacionados a escape de urina, a dor pélvica, alterações na evacuação. Falando do ponto de vista urinário, esses dois extremos, né, ou escape ou não conseguir urinar. E marcadamente depois da menopausa por conta da concentração hormonal. Os homens, na saída da uretra, né, que seria mais ou menos aqui, esse aqui é um corpo feminino, ele tem a próstata, que estrangula a uretra, né? Então, se ela cresce, ela estrangula, e aí o homem tem, frequentemente, dificuldade de esvaziar a bexiga. Então, quem que deve procurar um urologista? Em qualquer momento da vida, quem tenha algum sintoma para urinar pode procurar um urologista, seja homem ou mulher. Via de regra... Incontinência urinária também existe, né? Incontinência urinária para homens. Existe. Eu tive um paciente que tinha que usar fraldão geriátrico durante alguma determinada fase da vida dele. Existe. Me lembrei disso agora. Não, e é muito importante você ter chamado a atenção para isso, porque a mulher, algumas vezes, ela acha que isso faz parte do processo do envelhecimento, entendeu? Ela, eu já tenho tantos anos, escapa um pouquinho de urina, e isso não é normal para ninguém, né? Então, para os homens, é menos frequente que isso aconteça como produto do envelhecimento. Ele normalmente está associado a algum agravo na saúde. Então, uma cirurgia de próstata, manipulação, né, da uretra, de alguma maneira, pode fazer com que haja ali um enfraquecimento do músculo da continência, que se chama esfíncter. E aí o homem pode ter uma incontinência aos esforços. Se tiver doença neurológica, tanto homens quanto mulheres podem ter a perda urinária por conta da falta de controle adequado. Agora, o mais frequentemente encontrado é realmente uma dificuldade de esvaziar a bexiga, porque a próstata estrangula mesmo ali o canal. Agora, esse estrangulamento ali, essa obstrução pode ser tão grande que a bexiga não esvazia nada, e daí, de repente, ela transborda. Então, também existe uma incontinência tão cheia que a bexiga está, né? O que a gente orienta, né? Então, se sentir, né, alguma coisa diferente, que não hesite, que procure orientação. Não é normal perder urina em momento nenhum da vida, nem homens, nem mulheres, nem crianças. Algumas pessoas, agora, até por conta da pandemia, você veja como é interessante assim, esse aspecto. A impressão que a gente tem é que a pessoa que perde urina está confortável em casa, né? Porque daí troca de roupa ou tem acesso ao banheiro mais rápido. Mas na pandemia, com o trabalho remoto, as pessoas ficaram mais próximas, e daí os casais, né, com o cônjuge coabitando, aumentou muito o constrangimento, porque às vezes o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, enfim, né, o cônjuge não percebia a perda, porque ficava fora trabalhando, e aí às vezes ou a própria pessoa ficava trabalhando, ou enfim,
Agora, convivendo, você fica muitas horas com outra pessoa. Então, com certeza. Uma tensão muito maior assim a isso, né? Existe uma pirâmide das necessidades humanas, né, que se chama pirâmide de Maslow. Maslow era um psicólogo americano. E ela coloca na base da pirâmide essas questões como sono, sede, fome, atividade sexual e continência. Então, você vai subindo nas necessidades até chegar lá na ponta, lá, que é assim, que é o significado da vida, né? O legado, o que né, você quer deixar de marca, né, na tua existência. Então, o que acontece? Quando você perde urina, você é puxado para essa base da pirâmide. Essa base da pirâmide gera tensão, entendeu? É por isso que as pessoas experienciam, não é só uma gestão, usa um absorvente, usa uma fralda, toma um remédio. Não, a pessoa estava ali pensando, né, qual que é o legado que ela vai deixar para a humanidade, e de repente ela tem que ficar pensando se tem banheiro lá na igreja. Entendeu? Ela não sai de casa porque ela não quer sofrer o constrangimento. Passar pelo constrangimento. Entendeu? E aí você começa a ter uma restrição da vida, da interação social, e aí você começa a agregar outros fenômenos daí psicológicos também. Então, é muito importante a gente trazer esse assunto para as pessoas que estão em casa, porque, afinal, vira uma bola de neve. Você começa a ter dificuldade de dormir, porque acorda várias vezes, tanto a mulher quanto o homem, enfim, para ir ao banheiro por várias vezes, ou porque a bexiga está muito cheia, ou porque tem pouco xixi, vai fazendo aquela pouca quantidade de xixi várias vezes durante a noite, gerando constrangimento, gerando cansaço, e isso vai acabando com o psicológico dessa pessoa, e vai deixando ela muito mais constrangida. E, normalmente, igual você falou, nós mulheres procuramos realmente muito mais o ginecologista, mas é importante alertar você que está em casa, que se algo que nós estamos falando aqui faz sentido para você, então é muito bom você marcar uma consulta com o urologista, para você ver como é que anda a sua saúde pélvica. E, às vezes, as pacientes, até no meu consultório, sabe, Rogério, reclamam de dificuldade, de dor na relação sexual, que muitas vezes, no meu caso, associa com a variz pélvica, mas muitas vezes pode ser que não seja variz pélvica, e sim uma dificuldade, uma disfunção no assoalho pélvico. E é por isso que a gente queria trazer esse assunto aqui para vocês. Você quer ver uma situação que tem bastante interação com a vascular? Então, a pessoa tem lá uma insuficiência venosa, né? As veias da perna não funcionam direito. Aí a perna incha durante o dia. Aí a pessoa não urina muito durante o dia, não se hidrata muito, aí a perna fica inchada. Aí ela deita para dormir à noite. Daí ela começa a aumentar o retorno do sangue, das o retorno veias. Venoso, isso. E aí o rim começa a filtrar. Entendeu? É como se ela estivesse tomando uma jarra de limonada. Daí aquele líquido está reabsorvendo, vamos explicar dessa maneira, assim, para o pessoal poder acompanhar. Entender. E aí fica levantando e fazendo, né, um volume de urina muito grande. Então, assim, olha, não é a bexiga que funciona mal neste caso, a pessoa tem uma insuficiência das veias da perna. Então, é uma das situações. Então, aqui, olha, frequentemente a gente faz diagnóstico de varizes, viu, de insuficiência venosa, e pede ajuda para o vascular, Rogério, porque tem muitas maneiras de ajudar. Rogérios, estou viajando aqui numa outra perspectiva, porque eu lido muito, eu trato muito hoje pacientes com dor, e frequentemente os pacientes com dor, pacientes que não dormem bem, por apneia obstrutiva do sono, ou por dor mesmo, que não deixa, eles tomam medicamento que induz o sono, né? Os famosos tarja preta, que passa a noite dormindo. Deve acontecer situações onde a pessoa está dormindo e há, né, a liberação de urina naturalmente com essa deficiência pélvica. Isso é uma realidade? Sim e não. Não, porque mesmo sedada, assim, você tem um mecanismo muito forte de não urinar, assim, em situações que te exponham.
Ó, a tua pergunta, assim, ela dá margem, assim, para eu fazer uma fala histórica aqui, né? Por que que a gente não urina na frente das outras pessoas? Por que que é tão constrangedor? No desenvolvimento das espécies, fez muita diferença o animal aprender a segurar a urina. Então, assim, o predador não tem medo de nada. Então, ele chega e ruge. E quem tem medo, se urina. Daí, aquele rastro de urina ajudava o predador a achar a presa. Então, na evolução da espécie, fez muita diferença você também controlar o medo. Você não expor a tua urina em público para o predador não te achar. Então, a gente provavelmente começou um hábito de urinar escondido para o predador não nos encontrar. E daí, provavelmente, o controle do medo, o tamanho do reservatório, né, que é a bexiga, tudo isso acabou sendo levado em consideração. Lá na frente, já, né, com as civilizações, houve um tempo daí em que o homem não prestava tanto atenção e urinava em qualquer lugar. E aí vieram as pandemias, né, veio a peste. Então, a gente urina no lugar adequado por questões de desenvolvimento da espécie e urina também por questões sanitárias. Agora, você perguntou da medicação. A medicação, ela pode te sedar, mas você deve... Eu pensei exatamente nas pessoas que estão com deficiência pélvica de liberar urina, porque você perde... Sim. A contração dos esfíncteres enquanto você está tomando a medicação, que normalmente são 1000 relaxantes. Os indutores ao sono são 1000 relaxantes. Sim. Mas será mesmo que seria assim, um fator a mais, né? Mesmo assim, você tem que ser capaz de controlar. Então, o que a gente percebe, né? Por exemplo, a criança, né, que não controla, que ela não amadureceu isso, ou que perdeu a capacidade de controlar, que é o xixi na cama, que a gente chama de enurese. Então, ela está lá, ela está sonhando que está fazendo xixi, mas ela sabe que não pode urinar, entendeu? Então, ela resgata todo esse mecanismo aí ancestral, né? E toda essa parte de comportamento. Mas algumas crianças não conseguem segurar e acabam fazendo xixi na cama. Via de regra, isso gera um transtorno, né? E aí o modo como as pessoas lidam com esse transtorno também faz parte, né, do prognóstico, como as coisas vão seguir. Quando você toma um medicamento, ou mesmo pessoas que exageraram na bebida, vamos dizer assim, chegou e dormiu de qualquer jeito, tá lá, né, com a bexiga cheia, estourando, mas deve ser capaz de segurar a urina ou de despertar mesmo num nível de sonolência muito elevado. Quando existe a liberação do esfíncter, significa que tem alguma coisa a mais acontecendo, porque quando ela perde o controle esfincteriano, veja, dormindo, o estado de consciência está alterado, mas mesmo assim existem umas alças lá cerebrais que impedem você de urinar dormindo. Espontaneamente, isso. E isso é a herança desse tempo que eu falei lá ancestral. Porque se você não urina nem no campo, para não dizer para o predador onde é que você está, você não vai urinar dormindo na caverna lá, porque daí ele vai saber onde é que é a tua caverna, entendeu? Porque a urina deixa esse rastro, né, assim, para o predador. Então, esse mecanismo é muito forte. Ele consegue superar efeitos de drogas mesmo, efeito até de bebida alcoólica. Então, quando isso acontece, aí entra o que você falou. A pessoa, por exemplo, tem a vontade de urinar, desperta e não consegue chegar no banheiro. Ou quando percebe, já urinou. Aí sim a gente tem uma condição patológica daí do assoalho pélvico e que tem que ser manejada. Então, não é normal. E eu estou comentando assim porque às vezes a pessoa pensa, eu durmo pesado porque eu tomo muitos remédios, então às vezes eu perco urina porque durmo pesado por causa do remédio. Não, provavelmente perde urina porque tem, como você está sugerindo, um mau funcionamento do assoalho pélvico também. Legal. Perfeito. Obrigado. Gente, espero que vocês que estejam em casa tenham gostado desse assunto que nós trouxemos para vocês. Eu acho que é um assunto muito importante, porque muitas vezes você está aí, sofrendo na sua casa, igual o doutor Rogério falou, achando que você está passando por um processo que é normal, que é da idade, que pode acontecer, até que a gente não conversou muito sobre o assunto, pós um câncer de próstata,
mas não é, você tem que procurar ajuda, você tem que procurar um especialista. Então, nós mulheres podemos até começar com o ginecologista, mas abrir a nossa mente e procurar, por que não, um urologista para a gente tratar da disfunção do assoalho pélvico, que é cada vez mais importante, tanto no sexo feminino quanto no sexo masculino, e que nos causa extremo constrangimento e desconforto. E é algo que nós devemos, sim, falar de forma aberta, para que possamos ajudar cada vez mais as pessoas que estão em casa. E esse é o intuito do nosso programa, levar informação de qualidade, de forma agradável. E como foi agradável conversar com o Dr. Rogério de Fraga aqui no nosso Papo Saudável. Muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, eu fico à disposição aí para novas conversas aí, que eu acho que esse assunto não esgotou ainda. Com certeza, Rogério. Nós estamos aqui coçando de vontade de fazer mais um monte de perguntas para você e nós queremos uma oportunidade futura, não muito distante, para a gente continuar esse bate-papo, ok? Muitíssimo obrigado a oportunidade de estar aqui conosco. Você realmente é uma pessoa ímpar, uma simpatia de médico, parabéns, e estamos desde já, contando com a sua presença na edição Rogério Fraga 2. Obrigado, um grande abraço. Você não vai escapar, viu, Rogério? Não vai ter jeito. Vamos falar também da próxima vez, né, que trouxemos o Dr. Rogério aqui, vamos falar também de medicina e estilo de vida. Ele tem uma visão muito bacana dessa relação médico-paciente, e isso nós queremos trazer também essas novas versões, né, dos médicos e da preocupação que temos com essa relação, tá bom? Espero que tenham gostado do nosso programa dessa semana, realizado com muito carinho só para você que está em casa. Se está curtindo, convide os amigos, conte para a família, compartilhe com a gente também, mande para a gente no Instagram os assuntos que vocês gostariam de ver no programa Papo Saudável, que nós vamos ouvir vocês e vamos trazer esses assuntos aqui, tá bom? Para quem ainda não nos segue, no Instagram, programa.papo saudável, YouTube, programa Papo Saudável. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.